Querido, você que fica aqui comigo, abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Nós começamos há alguns domingos atrás uma série de estudos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tratando especificamente dos problemas que existiam em Corinto e que chegaram aos ouvidos do apóstolo Paulo, através de umas pessoas, algumas irmãs lá da igreja de Corinto, que levaram então essas dificuldades a Paulo. Paulo tratou essas dificuldades na sua carta a esta igreja, tá? Basicamente, elas vão do capítulo 1 até o capítulo de número 6, tá? Do capítulo 7 em diante, Paulo vai falar ou vai responder as perguntas que a igreja de Corinto lhe fez por uma carta. Então eles tinham dúvida acerca de casamento, acerca da ordem do culto, acerca dos dons espirituais, e tudo isso Paulo vai trabalhar do capítulo 7 em diante. Mas do capítulo 1 ao 6, Paulo lida então com essas dificuldades, com esses problemas que estavam existindo na igreja de Corinto. E hoje nós chegamos então à última parte desse estudo, onde nós vamos ver então um grave problema que existia dentro da igreja de Corinto, que estava levando aquela igreja a se afastar dos caminhos do Senhor e estava promovendo uma grande bagunça no nome do Senhor Jesus Cristo em toda aquela cidade, estava sendo envergonhado por essa postura então pecaminosa da igreja. 1 Coríntios então, capítulo 6, versículo de número 12 até o versículo de número 20, diz assim a palavra de Deus: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito: os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmãos, quando nós lemos esses versículos, fica mais fácil de entender o que estava acontecendo no capítulo 5. Quando nós estudamos alguns domingos atrás e vimos a triste realidade aonde um irmão da igreja estava vivendo sexualmente com a esposa do seu pai, provavelmente a madrasta dele. E nos choca muito ler o capítulo 5 e perceber que a igreja não via problema nisso. Ao contrário, nos primeiros versículos, somos informados que a igreja sentia orgulho de algo como isso. E quando nós lemos só o capítulo 5, parece que não tem como entender essa realidade. Ficamos chocados. Que como é possível algo assim? Agora, quando nós lemos o capítulo 6, do versículo 12 ao 20, nós entendemos por que é que estava acontecendo essas coisas em Corinto. Nós somos apresentados a um problema grave na igreja de Corinto, e que também é muito comum nos nossos dias: o problema da imoralidade sexual. Todos nós lembramos que a igreja de Corinto estava localizada numa cidade que tinha uma facilidade muito grande para isso. Lembramos do templo de Afrodite, por exemplo, que continha mais de 10.000 prostitutas cultuais. O trabalho dessas mulheres era fazer sexo com quem aparecesse lá, pois era a forma de cultuar a deusa do amor, chamada pelos gregos.
a prática da imoralidade sexual em Corinto era muito normal. Qualquer um poderia ir ao templo, relacionar-se sexualmente com essas prostitutas e voltar para casa. E ninguém na cidade achava isso escândalo. Era prática comum. Era algo corriqueiro naquela cidade. E é o que nos informa Paulo aqui, parece que essa realidade também estava adentrando os portões da igreja. Parece-nos que a igreja estava vivendo exatamente como a sociedade de Corinto, principalmente na questão sexual. E aqui Paulo então vai se debruçar nesses versículos para tratar desse problema tão grave que marca e que destrói a vida de tantas pessoas até hoje. E para nós entendermos esse texto de uma maneira assim bem clara, eu proponho que nós estudemos através de 3 perguntas. Primeira delas, o que levou a igreja de Corinto a essa prática pecaminosa? Segunda, por que a imoralidade sexual é condenada? E terceira, como lutar contra a imoralidade sexual? Queria que você me acompanhasse então nessa jornada. Difícil, pois como eu falei, o problema da imoralidade em Corinto não é tão distante das nossas igrejas hoje. Infelizmente, nos parece que não aprendemos com o erro do passado e muitas vezes insistimos em cometer as mesmas falhas. Mas vamos ver o que Paulo nos ensina. Vamos então, em primeiro lugar, entender ou tentar entender o que levou a igreja de Corinto a essa prática pecaminosa. Paulo me responde isso no versículo 12 e 13. Ele me dá o pensamento da igreja de Corinto a esse respeito. Quando ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Talvez esses 2 versículos sejam a imagem mais visível do que era a igreja de Corinto. Uma igreja que entendia a sua liberdade em Cristo, mas a vivenciava de uma péssima forma. O pensamento de Corinto era um só: sou livre, e se sou livre, faço o que quero. E eles tinham até uma justificativa, porque eles diziam assim: bom, se o meu estômago sente fome e eu como para saciá-lo, automaticamente, quando eu sinto desejo de sexo, eu faço para saciá-lo, independente de com quem eu esteja praticando. É algo comum ao corpo, é algo comum à vida. Esse era o pensamento da igreja de Corinto, muito influenciado pela filosofia grega. E você deve concordar comigo, naquela época os gregos falavam a seguinte coisa: o corpo não vale de nada, o que importa é o espírito. Portanto, o que você fizer com o corpo não tem problema nenhum, está valendo tudo. O espírito vale, o corpo não tem serventia nenhuma. Diziam os grandes filósofos gregos, inclusive, que o corpo era como a prisão da alma, deveria ser maltratado, entre aspas, ou saciado de todos os seus desejos, para que a alma fosse liberta. A igreja estava vivendo essa ideia. Parece que os coríntios estavam imaginando o seguinte: bom, Cristo me salvou, louvado seja o Senhor, o meu espírito está salvo, então agora que sou livre, com o meu corpo faço o que quero, aproveito para saciar os meus desejos, não me recrimino de nada, afinal de contas o Senhor me libertou, e o meu espírito está salvo, então com o corpo, festa. Essa era a ideia de Corinto. Esse era o pensamento da igreja de Corinto. E parece que esses irmãos não viam nenhum problema nos relacionamentos sexuais extraconjugais. Pois Paulo fala algo interessante quando ele diz assim: unirei o meu corpo a uma prostituta.
Ou seja, muito provavelmente, os irmãos da igreja de Corinto talvez estivessem frequentando o templo de Afrodite lá vez em quando. Era o costume da cidade. As pessoas não viam com maus olhos. Mas o que estranha é que a igreja também não estava vendo com maus olhos. O que estranha é que a igreja, ao invés de concordar com o ensino de Cristo, estava concordando com o ensino do mundo. Estava concordando com o ensino diabólico, ao invés de concordar com o ensino que gera salvação. Eles estavam justificando o seu pecado na liberdade de Cristo. E aqui o que eu acho fascinante em Paulo é que ele não fala contra a liberdade, porque realmente Cristo nos libertou e nós somos livres de todas as coisas. Agora, Paulo nos traz um ensino muito precioso. Liberdade sem responsabilidade gera desgraça. Cristo me libertou, mas não para o pecado. Cristo me libertou, mas não para que eu dê vazão aos desejos pecaminosos da minha carne. Cristo me libertou, mas não para que eu ande contrário às suas escrituras. A liberdade que Cristo me deu não me dá o direito de lançar meu pecado. É isso que Paulo fala quando ele acrescenta atrás do que a igreja dizia, tudo posso, pois sou livre, diz ele assim, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica. Nem tudo é bom. Nem tudo vale a pena. Nem tudo é interessante que seja feita. A liberdade precisa ser usada com responsabilidade, porque senão ela é motivo de desgraça, sofrimento e dor. E parece que os irmãos em Corinto estavam caindo para a imoralidade sexual, porque não estavam entendendo a liberdade que Deus lhes deu. Estavam achando que Deus morreu e ressuscitou para que eles pudessem viver na esbórnia. Mas não é assim. Não. Jesus não entregou o seu corpo. Jesus não verteu o seu sangue no madeiro. Jesus não padeceu com todos os nossos pecados para que nós vivêssemos no pecado. De forma nenhuma. Cristo nos libertou para que fôssemos livres do pecado, não para que tivéssemos liberdade de pecar ainda mais. E é isso que Paulo está tentando ensinar à igreja de Corinto. Mas o pensamento de Corinto, irmãos, ele não é tão distante do pensamento de hoje, principalmente entre os jovens. Tem surgido uma geração cristã ou evangélica, não sei como chamar, de jovens que gritam a plenos pulmões, eu sou livre, mas flertam com o pecado às escondidas, que estufam o peito para afirmar a sua liberdade em Cristo, mas lançam-se ao pecado de uma maneira profunda, sem sequer entender que a liberdade que gritam a plenos pulmões custou muito caro, muito caro. Tem surgido uma geração de jovens que enchem as igrejas, que cantam e que louvam, e que saem dos templos para dormir nos motéis com os namorados. Tem surgido uma geração de jovens que estufam o peito, falando sobre a liberdade de Deus, que não aceitam julgamento de ninguém, e dormem com os namorados dentro de casa, aos olhos, debaixo dos olhos dos pais cristãos. O pensamento de Corinto não está tão longe do pensamento de de uma grande maioria das nossas igrejas hoje. Infelizmente, um pensamento que não entende a verdade bíblica e por isso a perverte.
e tenta achar, na verdade bíblica, justificativa para o seu próprio pecado. A igreja de Corinto estava assim. Ela justificava a sua imoralidade sexual afirmando: bom, eu sou livre, então faço o que eu quero. Por que não posso? Se sou livre, por que não posso? Se o estômago sente fome e eu como para saciá-lo, por que quando eu tenho vontade de fazer um ato sexual eu não posso fazê-lo? Eu sou livre. E nessa liberdade vão se colecionando problemas e problemas e problemas e problemas e problemas, e as pessoas vão marcando as suas vidas e a vida de outras pessoas sem perceber. Porque num lugar onde tudo é permitido, qualquer tipo de problema passa a existir. Num lugar onde sexualmente tudo é válido, os homens colecionam mágoas nos seus corações e dores no mais profundo das suas almas. A igreja de Corinto estava assim. Eles eram livres, mas usavam a liberdade em Cristo para envergonhar o nome de Jesus. E que tamanho pecado é quando eu uso o sacrifício de Cristo para envergonhar o próprio Cristo. Que terrível ação do coração meu e seu quando nós agimos assim. Liberdade sem responsabilidade resulta em desgraça, resulta em sofrimento, em dor, em marcas que vão acompanhar a nossa vida até o final. Abra comigo Gálatas capítulo 5, verso 13. Olha que precioso o ensino de Paulo sobre a liberdade. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Cristo nos libertou, mas não para o pecado. Jesus não morreu para que eu me jogasse num mar de pecados, faceiro e feliz. Não. A liberdade que tenho em Cristo custou caro, e eu não posso usá-la para manchar o nome daquele que me libertou. Nós precisamos mudar o pensamento que está adentrando as igrejas. Temos visto jovens gritarem sobre liberdade e cometerem os atos mais detestáveis, e quando são repreendidos não aceitarem, pois quem é os homens para julgar? Simples, a Bíblia diz que sim, a igreja deve julgar. Sim. Nós precisamos entender que a liberdade em Cristo não é passaporte para o pecado. Liberdade em Cristo é passaporte para uma vida melhor, sem o pecado. Sem o pecado. Mas o pensamento da igreja de Corinto era esse: se sou livre, faço o que quero. Agora, o homem que pensa assim é o homem que vai colecionar muitas mágoas ao longo da vida, e certamente vai ter muitas e muitas noites de choro e sofrimento, porque a liberdade sem responsabilidade causa desgraça. Segunda pergunta para nós entendermos esse texto: por que a imoralidade sexual é condenada? Por quê? Nos parece até meio lógico, não é? Quando os coríntios dizem assim: bom, se tenho fome eu como, então se tenho vontade de praticar sexo, por que não o faço? Nos parece até uma lógica, mas uma lógica humana. Por que é que a imoralidade sexual é condenada? Paulo nos explica isso em 2 momentos. E ele precisa explicar isso aos coríntios, porque a igreja estava no meio daquela sociedade que nós conhecemos bem, uma sociedade completamente pervertida sexualmente. Então era muito necessário que Paulo explicasse o motivo
de que era proibido a imoralidade sexual. E Paulo faz dando duas razões. Primeira delas, versículo 15 ao versículo 17, quando ele diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um com ela? Pois como está escrito, os dois são uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Primeira razão de por que a imoralidade sexual é errada: nós fazemos parte do corpo de Cristo. Você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você faz parte do corpo de Cristo nessa terra. E por isso, simplesmente por isso, é proibido a imoralidade sexual. Romanos 12, verso 4 e 5, o mesmo apóstolo diz assim: assim como cada um de nós tem um só corpo com muitos membros, e esses membros não exercem a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada cristão é dotado de dons e talentos que são utilizados no corpo de Cristo para edificação mútua, para glorificação de Deus e edificação da igreja e dos irmãos. Quando eu pego essa parte do corpo de Cristo, esses dons e talentos, que são para edificação, que são para a glória de Deus, e eu os mancho com a imoralidade sexual, eu estou manchando o corpo de Cristo. Eu estou afrontando o corpo de Cristo. E Paulo vai além, ele diz assim: é como se pegasse Cristo e unisse a uma prostituta, como se pegasse Cristo e unisse a imoralidade, como se pegasse Cristo e unisse ao erro. Não é possível que agimos dessa maneira, ou que venhamos a agir dessa forma. Quando nós vivemos na imoralidade, é como se nós quebrássemos a intimidade que temos com Deus, com o corpo de Cristo. Vamos ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Os nossos desejos carnais guerreiam contra o nosso espírito. Guerreiam. Por quê? Se eu der vazão aos meus desejos carnais, eu não dou ouvidos à voz de Deus, pois a carne quer o que o espírito não quer. Vou dar um exemplo. O que a carne quer? Que você pegue o máximo de mulheres possível. O que Deus quer para você? Que você tenha uma mulher que seja sua companheira, que seja sua metade, que seja você e ela um só, pelo resto da sua vida. Se eu der vazão ao desejo da carne, primeiro que eu não vou achar uma mulher para dividir uma vida em certos lugares. Nós precisamos falar bem a verdade. Bem a verdade. Segundo, que como é que eu vou dividir uma vida inteira com alguém se eu me permito passar na mão de 500, 600, 700? Eu preciso pensar nessas coisas. Os desejos da carne guerreiam contra o Espírito. O Espírito abre as portas para uma nova forma de viver. Me ensina valores e princípios que sustentam a minha vida para que eu viva em paz, esperança e tranquilidade. Mas, quando eu dou vazão à minha carne, é como se silenciasse a voz do Espírito e a vida vira aquela turbulência maluca, aquela confusão que ninguém mais consegue corrigir.
É problema com um, problema com outro, é mágoa aqui, mágoa lá, dor aqui, sofrimento lá. Deus não criou você para isso. Deus criou a mim e a você para que tivéssemos paz, para que tivéssemos uma vida agradável de bênção, que tivéssemos um lar para onde voltarmos e nos alegrarmos com a esposa. E diz lá o texto sagrado no Antigo Testamento, a mulher da nossa mocidade. Família, para termos paz. Está cheio de casal por aí, que quando um sai, o outro tem que ir vigiar, porque não confia. Está cheio de esposa por aí que está lutando para pegar o celular do homem para ver o que ele anda fazendo. Isso não é vida. Deus não criou você para ter esse tipo de vida. Não. Deus criou você para ter um ombro onde você chorar, para você ter um braço amigo para te carregar nos momentos de dificuldades. Deus criou você para que você construa uma família que ande nos padrões do Senhor e tenha paz. Paz. Você é parte do corpo de Cristo. E como eu e você somos parte do corpo, nós não podemos pegar os dons e talentos e a intimidade que temos com Deus e jogá-las fora para saciar os nossos desejos carnais. Não vale a pena, é um negócio mal feito. Você só sai no prejuízo. Porque não há nada melhor do que ter intimidade com Deus, desfrutar da graça de Deus, ouvir a voz de Deus, ter a vida transformada por Deus. Mas isso só é possível quando os desejos da carne são resistidos a eles. Se eu não lutar contra a vontade do sexo ilícito, e o problema aqui de Corinto não é o relacionamento sexual entre o marido e a esposa, é o extra, é o ilícito, é o errado, é o fora casamento, é a imoralidade sexual. Não é o sexo que Deus criou para o marido e para a mulher, que é santo, que edifica o casal, que abençoa a família, que abençoa o casamento, que abençoa os cônjuges. Esse não é o problema. O problema é o fora, é o extra, é o ilícito, é o desejo pelo proibido. Esse que é o desejo da carne que tem que ser condenado. Porque senão, nenhum de nós nunca vai viver em paz. Ninguém de nós vai. Eu sempre faço uma pergunta aos jovens, sempre faço a mesma pergunta. Eu digo assim: escuta, você gosta de sair com muitas meninas? Ah, pastor, eu gosto, hein? A gente é homem. Eu disse, pois é. E se um dia, se você tiver uma filha, você gostaria que os meninos tivessem a mesma atitude que você tem? Ah, não, pastor, que é isso? Eu disse, então por que você faz com a filha dos outros? E se fosse a sua irmã? Você é um baita sem vergonha. E as moças também, porque hoje em dia é. Um dia você vai ter filho, e você quer que as mulheres façam com o seu filho o que você faz com os homens? Não, pastor. Isso então por que você faz? É uma luta. E como parte do corpo de Cristo, nós não podemos ceder a esses desejos. Por isso, porque nós estamos manchando o nome do Senhor se assim o fizermos. Porque nós estamos unindo Cristo à imoralidade. O que vamos e venhamos e vamos concordar nós, que grave erro, que grave erro. Segunda razão que Paulo nos dá de por que é proibido a imoralidade sexual entre os cristãos. Versículo 19 e 20, quando ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O Espírito Santo de Deus habita no meu coração e no seu. E quando eu estou deitado,
com a mulher que não é minha esposa, quando eu estou num ato ilícito sexual, Deus ali está. Você gostaria que o seu pai visse algo assim? Tenho certeza que a sua resposta é igual a minha. Não, que é isso, pastor? Deixa o pai em casa, de jeito nenhum. Pois é, mas Deus está ali. E Deus é muito maior do que o meu e do que o seu pai. Deus é Senhor. A Bíblia diz que Ele criou os céus e a terra e tudo que existe pelo poder da sua simples palavra. A Bíblia diz que Ele é tão poderoso que os oceanos da terra Ele mede na concha das suas mãos. A Bíblia diz que Ele é um Senhor tão poderoso que conhece cada uma das estrelas que existem no universo por nome, e quando as chama, diz o texto bíblico que elas vêm. Nosso Deus é Senhor de tudo que existe e do que ainda vai existir. O nosso Deus é Senhor nos céus, na terra e até mesmo no inferno. E é esse Deus que habita o seu coração e o meu coração. E é por sermos templo do Deus onipotente, Senhor, Salvador, Criador e sustentador de todas as coisas, que nós não podemos manchar o templo de Deus com a imoralidade. É isso que Paulo diz quando ele diz assim: vocês estão manchando, maculando, denegrindo o templo que Deus escolheu para viver. Às vezes, irmãos, nós assistimos televisão e nós vemos em alguns países, ou até mesmo no Brasil, algumas pessoas profanando as igrejas, fazendo pichação, quebrando vidros, muitas vezes colocando fogo, e nós ficamos assim, até de certa forma revoltados, não é? Porque nós olhamos e dizemos assim: meu Deus, mas não se respeita mais nem a igreja. É a nossa frase. Parece que nós entendemos que Deus habita nessas quatro paredes, e que quando nós saímos e fechamos a porta, Ele fica aqui dentro esperando quando nós voltarmos. Mas não, Deus só está aqui quando eu e você estamos. Nós somos o templo de Deus, é o nosso coração que Ele mora. E aí quando nós olhamos aquelas igrejas serem profanadas, isso é muito ruim, não é correto? Nós ficamos revoltados. Mas aí quando nós pervertemos o nosso corpo sexualmente, nós não temos problema nenhum. Nós não ficamos revoltados, nós não ficamos chateados, nós não choramos, não esperneamos pelo pecado, não clamamos pela misericórdia de Deus aos prantos. Faço o que eu quero, o corpo é meu. Custou um alto preço para você poder falar essas frases, para mim poder falar essa frase. Custou a vida do Filho de Deus, o corpo que você tem e o que eu tenho. Eu não posso profanar o templo do meu Deus na imoralidade sexual, como se fosse qualquer coisa, em qualquer lugar. Não. O templo de Deus precisa ser santo. O templo de Deus precisa ser conservado em santidade. O templo de Deus precisa ser conservado. Não posso tratar de qualquer forma. Mas quando dou vazão à imoralidade sexual, eu levo o templo de Deus, a presença de Deus, o Cristo vivo que morreu e ressuscitou por mim, para me esbanjar no pecado, na sujeira, na lascívia, na imoralidade. Isso é muito sério. Isso é muito sério. É por isso que nós não podemos fazer isso. É por isso que todo pai precisa ensinar o seu filho e a sua filha a se guardar para o casamento e zelar pelos seus filhos, porque eles são morada de Deus, e o Deus que habita em nós é santo.
E eu não posso pegar esse Deus que é santo, santo e santo, que morreu por mim, que tirou os meus pecados, que entregou a sua vida para que eu pudesse viver, e levá-lo à sujeira da imoralidade. Não posso, não posso. Eu não posso ser um profanador de templo, não posso. Por isso, você que namora, cuide muito bem o que você está fazendo com a sua namorada ou com o seu namorado. Ele é templo de Deus, é filho do Deus vivo. Eu preciso ter cuidado, é algo muito sério. O homem que preserva seu corpo da imoralidade sexual glorifica a Deus, aprofunda sua intimidade com o Senhor e vive mais feliz. Por quê, pastor? Porque Deus o presenteia com uma sábia e edificante mulher, uma esposa que o ajuda a construir uma vida, não aventuras que vão e que vêm e que não servem para nada e que só deixam marcas de tristeza e dor no nosso coração. Preserve a sua vida, preserve o templo de Deus, que é o seu corpo, pois ele custou caro, muito caro. E por último, então, como lutar contra essa situação? Que nós não podemos fechar os olhos, existe mais do que deveria. Como fazemos para lutar contra a imoralidade sexual? Paulo nos ensina, verso 18: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Só há uma maneira de vencer a imoralidade sexual, só uma maneira: fugir, só isso, foge. A orientação de Paulo é muito, muito clara. Nós temos que fugir, nós não podemos tentar ser fortes, nós não podemos tentar enfrentar, nós temos que fugir, senão nós perderemos. O grande exemplo disso é José, nosso amigo do Egito. Diz o texto bíblico que a esposa do seu patrão queria ele para dormir com ele, e José sempre fugindo, José desviava daqui, José desviava de lá, até que um belo dia aquela mulher pegou José assim meio que de surpresa e o grudou na parede, e disse assim: deita-se comigo, porque é hoje. E o texto bíblico diz que José se tirou dali, ficou a capa e saiu correndo para fora de casa, fugiu. José não tentou argumentar, dizendo assim: não, veja bem, vamos pensar, olha, não, nada disso. José não jogou conversa fora, José fugiu. Diante da imoralidade sexual só existe uma maneira de vencer: fuja, porque se você ficar, vai perder. É bíblico. Perceba que interessante, a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Diz o texto bíblico que se nós nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Agora, na imoralidade sexual, o que a Bíblia diz? Foge. A Bíblia não diz assim: resista que você vai vencer. A Bíblia diz assim: foge, não fica. Se ficar, vai cair. Se olhar, vai cair. Se escutar, vai cair. Se der trela, vai cair. Foge. Esse é o único jeito. Se você quer, se eu quero, se nós queremos nos livrar da imoralidade, se os coríntios quisessem se livrar das imoralidades, eles precisavam fugir. Fuja das conversas duplas do WhatsApp. Não tenha conversas de dupla interpretação no WhatsApp. Saia dos grupos de WhatsApp onde rolam imagens sensuais e pornográficas como se fossem corriqueiras. Pastor, não posso porque é o grupo de trabalho, senão perderei negócios. Não perde não, meu irmão. Deus é o sustento da sua vida, confia no Senhor. Você sempre sobreviveu sem esses grupos, por que agora precisa? Fuja, não fique em grupos, não aceite receber imagens, vídeos, isso. É engraçado. Não faça isso. Fuja das imagens sensuais do Facebook. Aqui deixa eu dar uma dica.
Tem um monte de cristão, irmãos, colocando imagens no Facebook que chegam assim a assustar. A assustar. Principalmente as senhoras. Senhoras não precisam mostrar o corpo para alguém elogiar. Não, não faça isso. Cuidado com a roupa. Cuidado com a imagem que a senhora coloca. Às vezes a gente olha alguma coisa e a gente fica de boca aberta. Fuja dos grupos de Facebook que tem imagens como essas. Fuja. Fuja dos programas de televisão, dos filmes, das séries de TV. Das séries de TV. Fuja. Fuja. Pastor, o senhor está sendo radical. O senhor está sendo assim das antigas, pastor. O senhor está sendo radical. Isso. Calcula. Pastor, o problema está nos olhos de quem vê, não nos programas. Meu irmão, olhe o que a Bíblia diz. Nós vamos vendo aquilo ali, nós vamos nos acostumando com aquilo ali. E aquilo ali já não vai mais nos saciando, nós queremos ver um pouquinho mais. E nós vamos vendo um pouquinho mais. E aquele pouquinho a mais, passando o tempo, já não vai mais nos saciando. E nós queremos ver um pouquinho a mais, ouvir um pouquinho a mais, experimentar um pouquinho a mais. E quando nós nos damos conta, nós entramos por um caminho que está destruindo a nossa família, está destruindo a nós mesmos, está manchando o corpo de Cristo, está afrontando ao Espírito de Deus e está marcando a nossa mente com imagens, com situações que não sairão mais. Fuja. Fuja. Ninguém de nós, nenhum homem no planeta, tirando o Senhor Jesus Cristo, é forte o suficiente para enfrentar a questão sexual. Fuja. Se der trela, vai cair. E quando a gente cai, irmãos, é terrível. E eu falo por experiência própria. Não sou um demagogo, não, falo por experiência própria. Quando nós conhecemos a Cristo e nós caímos no laço sexual, aquilo para nós é como se tivessem arrancado uma parte do nosso coração. Porque a vergonha e a dor é muito grande. Não das outras pessoas, mas olhar para o Senhor que habita no nosso coração e saber que enquanto estávamos nos entregando ao pecado, o nosso Senhor estava ali. Irmãos, é uma dor muito grande. Não seja bobo, não seja bobo. Fuja. O problema é que nós vivemos num país sensual demais. Sensual demais. Nós vamos à praia e nós não nos escandalizamos com o que nós vemos. Ao contrário, às vezes nós incentivamos nossas filhas, nossas esposas a usarem as mesmas coisas. É moda. Se tem algo diabólico nesse mundo, chama-se moda. Tem algo diabólico, chama-se moda. Nós vemos o carnaval na televisão e nós não nos escandalizamos. E muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos, 5, 6, 4, 10 anos, vejam as mesmas imagens. É cultural, pastor? Não é cultural, é lixo. É lixo. É lixo. Nós não olhamos o tipo de filme que nós assistimos, as séries que nós assistimos. Eu fiquei muito chocado esses dias quando eu li uma reportagem que falava sobre uma das grandes séries de televisão, que está no final agora, e uma das séries mais famosas que a televisão produziu. E o relato do jornalista era: a cada 3 minutos nessa série existe uma cena de sexo explícito. Eu disse: meu Deus, como pode? E uma das séries de maior sucesso do mundo, nossos jovens estão vendo. Nós estamos vendo.
às vezes não percebemos, mas tudo isso vai entrando através dos nossos olhos e vai ficando dentro da nossa cabeça. E nós não nos damos conta, mas isso vai somando. E quando nós olhamos para o nosso casamento, nós já não achamos tanta graça. Que divertido é o que eu vi na televisão. E aí eu começo a trilhar um caminho perigoso. Perigoso. Por isso que o único jeito, irmãos, de se livrar da imoralidade sexual é fugir. Fuja. Fuja. Porque nenhum de nós consegue vencer nessa área. É só uma questão de tempo. De tempo. Se dermos ouvidos, é só uma questão de tempo até estarmos chorando. Pastor, já aconteceu, e agora? A restauração de Deus para você. Sim. Eu não vou mentir para você, é um processo doloroso. É um processo doloroso, eu não vou mentir para você. Mas há restauração de Deus para você, sim. Deus pode restaurar a sua vida sexual, sim. Deus pode restaurar a sua autoestima a ponto de você entender que você não precisa de um homem babando para você se sentir bonita. Deus pode restaurar a sua autoestima a ponto de você entender que você não precisa ficar se gabando para os seus amigos, que pegou isso, pegou aquilo, para eles se chamarem de homem. Há restauração para você? Sim. Sim, há. Basta ir aos pés de Cristo, clamar pela misericórdia de Deus. O Senhor restaura a nossa história, mas é dolorido, não é fácil, irmãos, mas no Senhor, no nosso Deus, nós podemos ser restaurados. Eu queria finalizar orando, queria que você fechasse os teus olhos. Eu não sei se você tem dificuldade na área sexual. Se você é homem, eu tenho certeza que você tem. Porque o homem é muito sexual. E é uma dificuldade inata. Eu não sei se você já se entregou, está se entregando ou está planejando se entregar à imoralidade. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem um caminho melhor. Sim, o Espírito Santo de Deus tem algo melhor para você. E eu quero orar por você. Mas eu queria pedir que você colocasse a sua vida diante de Deus. Se você tem dificuldade na área sexual, fale ao Senhor agora, pois Ele é o nosso Deus, Ele nos conhece. Se você tem pecados ocultos na área sexual, essa é a hora de colocar os pés da cruz, pois Jesus morreu para perdoá-los, para limpar a vida de você, a sua vida. Se você está tendo que decidir, pastor, estão me pressionando, meu namorado, minha namorada, pastor, fale ao Senhor, peça forças ao Senhor, mas fuja. Não dê vazão à sua carne, porque senão marcas profundas de dor ficarão em você. E você provocará marcas profundas em outras pessoas. Ore por você.